começo dos anos 70, a Madeline Myers morava em uma duplex em Hollywood. E a Paige, literalmente, era uma vizinha desejada. Literalmente a proposta da revista. Ela era uma artista e das boas. E ela tinha uma visão artística própria. E também foi capa da revista Playboy. E aí um dia Paige olhou para Melanie e disse: sabe, eu estou pensando em ir embora. E aí a Melanie pensou: ela quer ir embora de Los Angeles. Então, não muito depois, a Paige estendeu a bandeira americana, pegou um revólver e deu um tiro na própria cabeça. Stephen Tatum Ball era manobrista do Hefner de 1978 a 1981. E ele trabalhou na mansão Ruby Hills e ele era um dos manobristas pessoais do Hefner. Ao longo da história, os mordomos sempre foram invisíveis. Eles presenciavam, mas por serem mordomos e manobristas, não podiam participar. O Stephen era casado com Stelka Tatum Ball, que também era anfitriã das grandes festas da mansão Playboy Oeste. Parte do trabalho dela era receber as pessoas na porta e levá-las até a festa. A impressão que ela tinha é que as moças não faziam a menor ideia, porque na realidade não tinha como elas saberem. Para as moças de cidade pequena, as reações eram sempre as mesmas. Minha nossa, eu vou ser uma estrela. Então elas não pensavam muito no que poderia acontecer quando entrassem lá. O Hefner sempre quis ser um produtor de cinema famoso, e foi por isso que ele foi para Hollywood. Ele disse que o cinema teve um impacto tremendo em seus sonhos e suas fantasias quando era pequeno. Então, a única vez que o Hefner tentou realmente se envolver no meio do cinema foi com Macbeth. Ele ficou super zangado porque perdeu bastante dinheiro, esse filme acabou se saindo muito mal, foi considerado um filme horrível, uma péssima adaptação de Macbeth, e obviamente o Hefner acabou desistindo de fazer cinema, e a Playboy não continuou sua tentativa de executar filmes. Nós estamos falando de centenas de milhares de dólares. E a Holly Madison disse que o Hefner realizou tantas coisas em vida que ela não acha que uma pessoa comum conseguiria entender como ele era obcecado por fama, como era importante para ele ter celebridades em suas festas e como era importante para ele se manter relevante. Sempre pensaram que ele fosse uma imitação barata de um aventureiro, mas na verdade ele se esforçava muito para ser aceito em Hollywood. E o problema é que ele não tinha nenhum talento dentro desse meio. Era sabido em Hollywood que quem conhecesse o Hefner poderia ir até a mansão para ter envolvimento com as coelhinhas. Os homens poderiam negociar qualquer coisa com as garotas porque o Hefner desejava esse contato com Hollywood e ele queria usar isso a favor dele. Então Hefner transformou o teste do sofá para o teste na mansão. Metade de Hollywood visitava a mansão do Hefner, uma hora ou outra. Dick Van Patten, um ator e comediante, também diretor americano, disse em uma entrevista antiga: muitas pessoas famosas foram lá. E se elas saem em público, é difícil para elas relaxarem e se divertirem, porque as pessoas ficam muito animadas em vê-los. Então, quando eles iam na mansão, ninguém os incomodava. Eles poderiam fazer o que bem entendesse. A noite de cinema recebia todas as celebridades, de Robin Williams a outros grandes nomes. O Hefner fazia coisas que o agraciaria em Hollywood, então todas as celebridades o visitavam. Então a mansão, de certa forma, parecia ser uma loja de doces para aqueles homens. A Mary O'Connor era uma cafetina no comando e ela ligava para o escritório da PJ e dizia: vamos dar uma festa, mande as coelhinhas. E a Mary ligava para todas as garotas da mansão e dizia: sua presença é esperada na noite de cinema. Você deve ir lá para ser vista. Então, na noite de domingo, também acontecia uma noite de cinema. E era isso que era explicado. Então, eles transformaram a sala de estar em um teatro. Colocavam um sofá na frente,
um segundo sofá atrás do primeiro e o restante eram cadeiras. As garotas ficavam muito, mas muito inseguras, porque existia ali uma hierarquia do tipo de pirâmide, baseado principalmente em quão bonitas elas eram. Na noite de cinema, PJ se sentava na última fileira dos fundos. O Hefner se sentava no sofá ao centro, na frente do telão, com duas namoradas de cada lado. Depois, vinham os diretores e as celebridades, então os VIPs se sentavam na frente e as garotas eram encorajadas a conversar e se envolver com esses VIPs. E esse era o objetivo delas estarem lá. O Hefner admirava tanto as celebridades que ele era apaixonado por elas. E por tê-las na vida dele a longo prazo e ser controlador, ele conseguia se regozijar com isso. E toda essa experiência fazia com que ele se sentisse o tal. E era explícito para todos ali que existia essa hierarquia, como quando as coelhinhas eram levadas pelo mordomo para mostrar o lugar onde cada um tinha que se sentar. E era como se elas estivessem atendendo em um casamento, porque era tudo arranjado pelas secretárias. Os assentos eram organizados com antecedência. A Suzy sempre era colocada ao lado de Tony Curtis. Ele tinha um problema com bebida e isso era bem sabido. Então a Suzy tinha medo de que quando ele começava a beber, porque ela não sabia o que ele poderia fazer. Então em uma noite a Suzy Randall lamentou profundamente por ter sido colocada bem ao lado de Bill Cosby. Ela não sabia quem era Bill Cosby até ele colocar a mão dentro das partes íntimas dela. Ela ficou altamente chocada, porque não era o tipo de coisa que alguém faria na Inglaterra, que é de onde ela veio. Existia uma gruta na mansão e ali a essência aumentava entre os VIPs. Havia muita indecência e um fluxo constante de rostos bonitos que circulavam por toda a mansão numa noite de cinema. E as garotas estavam ali para serem usadas e eram usadas. Eles bebiam, usavam substâncias ilícitas e acabavam na gruta. Então ali era tudo liberado. Algumas das garotas até pensavam que sabiam no que estavam se envolvendo, mas na verdade não sabiam, porque as coisas pioravam rapidamente. Então quando a Melanie chegou na mansão Playboy, o Hefner estava sentado à ponta da mesa com a Paige ao seu lado. A Paige investiu muito no estilo de vida da Playboy. O que eles estavam pregando era o ícone feminino, mas também luxúria livre. E a Paige era a garota propaganda deles. Ela não era somente bonita, mas parecia muito selvagem e livre. Nessa vez em que a Melanie esteve lá, a Paige visitou a gruta e ela acha que foi ali que as ideias da Paige passaram a ficar confusas. Ela não entendia aquela coisa toda de Hollywood e sentia que era necessário haver cuidado com quem você se envolvia intimamente ali. Para ela, o que aconteceu com a Paige é que ela foi quebrada por alguém naquele local. Alguém fez alguma coisa com ela que ela achou inaceitável. E a partir disso ela não soube mais como continuar. Quando a Hollis Lavick era adolescente em 1970, o padrão de beleza feminino era as coelhinhas da Playboy. Elas eram consideradas perfeitas. Elas eram como se fossem deusas. Sem dúvida, ela não era linda como elas e as pessoas diziam isso a Holly. Então ela achava que a vida delas era melhor do que a dela e até mesmo mais fácil. Mas quando ela descobriu que não era bem assim, ela ficou muito chocada. Não era nada daquilo. E ela desenvolveu uma espécie de fascínio que ela manteve ao longo das décadas. Ela sempre se interessou por coisas que pareciam ser de uma maneira, mas na verdade não eram nada daquilo. Em dezembro de 2014 foi publicado um artigo no Daily Mail sobre a Paige Young, uma ex-coelhinha da Playboy que tinha tirado a vida em 1974. Então, isso se tornou de conhecimento público. Mas o artigo, dessa vez, apresentava muitas informações novas sobre o que aconteceu com ela. E a Holly ficou muito surpresa ao ler a respeito do mural enorme dedicado ao Hefner. Ela achou que era um detalhe importante e aquilo a fez pensar o que ele fez. O que aconteceu para que ela se concentrasse tanto no Hefner? Só que a Paige havia deixado uma nota quando tirou sua própria vida. Ela listou os homens pelo qual ela sentiu ter sido violada, inclusive o Hefner e o diretor John Huston, que foi um grande
ícone cultural. No início dos anos 70, quando estavam filmando Chinatown, o elenco e a equipe iam bastante na mansão Playboy. Então é possível que o John Huston tenha passado um tempo na mansão durante as filmagens. Paige contou para Melanie que um membro dessa comitiva já havia filmado ela tendo relações íntimas. A Paige ficou tão chateada com essa gravação que aquilo se tornou o fim do mundo para ela. Ela não parecia ser tímida sobre isso, mas a Melanie começou a se perguntar o que havia de fato naquela gravação para ela ficar tão chateada. Então ela chegou à conclusão que seja o que for que foi registrado naquela gravação, era muito ruim. A Sondra disse que o Hefner tinha todas as gravações de todas as mulheres. A primeira vez que a Sondra viu as 2 telas de TV que ele tinha no quarto e ela se viu nelas, ela disse, o que é isso? E quando ele começou a levar outras garotas para o quarto, elas demonstravam a mesma reação. O que é isso? E ele dizia, olha, eu posso desligar se te incomoda, eu paro de gravar. E elas diziam, então é isso, você pode desligar, por favor? Então ele virava e falava, pronto, agora nos vemos no espelho. Estamos nos vendo, mas não está gravando. E algumas semanas depois, surgiu uma gravação. E elas falavam, mas você me disse que não estava gravando. E aí ele respondia, você acha que eu iria parar de gravar? Ele gravava de qualquer jeito. Ele gravava todas as moças. O Hefner gravava tudo o que acontecia no quarto dele. Muitos homens, astros e atletas entravam no quarto e se envolviam com aquelas moças. Na maioria das vezes, o Hefner nem participava. Ele apenas assistia. Ele era apenas um voyeurista. Ele dirigia a cena. Ele se considerava um diretor de cinema. Ele não queria estar nas fitas. Ele só queria as moças e os astros. Muitas das meninas ficavam arrasadas depois do que acontecia ali dentro e do que elas eram forçadas a fazer. Depois dele fazer as gravações desses homens tendo envolvimento com diferentes moças, ele tinha o poder sobre ele. Essas são algumas das anotações que a Mickey Garcia fez na época em que ela trabalhou na Playboy. E o primeiro incidente é o do Tony Curtis, sobre gravações e advogados invadindo a mansão. O Tony era um frequentador assíduo da mansão e ele ficava com várias coelhinhas. E o Tony estava chateado porque ele não percebeu que estavam filmando uma orgia em que ele participou. Então os advogados dele ficaram muito possessos pelo Tony ter sido filmado e agora eles queriam as fitas. O Hefner mantinha as fitas em uma videoteca e a videoteca ficava em seu escritório, que ficava no corredor do quarto dele. Então, a videoteca estava fora dos limites para qualquer um, exceto para o Hefner e a Mary O'Connor. Se pegassem alguém perto da sala ou falando com o videotecário, a pessoa seria demitida na hora. Pessoas de todo mundo liam a revista Playboy. A Holly tem um diploma em jornalismo e ela usou muito pouco, mas ainda tem esse instinto. Então, em dezembro de 2014, por causa do artigo publicado no Daily Mail, o jornal recebeu uma dica sobre o caso da Paige, em que ela teria sido vista se envolvendo com Bill Cosby. Ela sabia pelo artigo que não havia uma conexão definitiva entre o que aconteceu com a Paige e o Bill, porém ela achou, enquanto tentava descobrir onde a Paige conheceu Bill Cosby, e ela encontrou o Richard Sample. Um colega artista que a viu várias vezes no Playboy Club disse que a Paige contou a ele que o Bill estava sempre tentando ter algo com ela, mas que ela não tinha nenhum interesse nele. Então, uma vez, ele foi buscá-la na Playboy Club e o Bill a tratou com raiva por ela ter rejeitado mais uma das investidas dele para ficar com ela. Quando toda a história de centenas de acusações contra o Bill Cosby estourou, nada disso era novidade para James Ellis, o segurança do Hugh Hefner. Ele estava lá e ele viu o que o Bill fazia. Todos que trabalhavam na mansão sabiam que ele basicamente era um predador. O James era membro da equipe de segurança executiva do Hefner entre 80 e 81. E quando se é o principal guarda-costas de alguém como Hefner, não esperam apenas que você o proteja de danos físicos, mas também esperam que você o proteja de qualquer
coisa que pode manchar a reputação dele. Mas na mansão era como o Velho Oeste naqueles tempos. A exploração íntima era desenfreada. E o Bill Cosby aparecia lá de 3 a 4 vezes por semana. E ele não ia lá só para almoçar. Ele tinha uma lista de coisas que gostava de fazer com as garotas. Várias das alegações contra o Bill envolveram histórias que ocorreram na mansão Playboy. Ele e o Hefner eram amigos muito próximos. E várias das acusações contra o Bill Cosby circulam dos anos 60 até 2008. Já em 1974, Bill tinha carta branca na mansão. Então ele foi até lá numa limusine branca com uma garota jovem de 15 anos chamada Judith Hoffman. E ele a levou até a mansão, deu a ela uns coquetéis, ele a dopou com substâncias ilícitas e a violou intimamente aos 15 anos de idade. A Sondra contou que no tempo dela ela via muito o Bill indo na mansão e até mesmo passando alguns dias por lá. E o quarto dele era no final do corredor, era o quarto 2. E ela disse que ele era um homem muito engraçado, mas era bastante arrogante. E ela não sabia o que estava acontecendo, mas era impossível Hefner não saber. Como alguma coisa assim poderia acontecer debaixo do seu nariz e você não ver, considerando que havia câmeras por todas as partes? O Hefner sabia de tudo. E o Bill Cosby era a celebridade favorita dele. Estava participando sempre dos festivais de jazz e torneios de tênis. O Bill fazia favores para o Hefner e então ele permitia que as mulheres fossem exploradas. A dona contou que ela acredita que o Bill compreendia o que estava fazendo, mas ela acredita que ele não se importava. Ela o conheceu antes de fazer Playboy. Alguém tirou uma foto do rosto dela e deu para ele. Então ele pegou um voo para conhecê-la e acabou envolvida no que acreditava ser um relacionamento. Então esse relacionamento durou mais ou menos 1 ano e meio. Ela tinha acabado de completar 16 anos e nem sequer dirigia. Na época ela não tinha quem recorrer e como resultado disso foi parar numa clínica de reabilitação em 1982. E ela se lembra do Bill ligando para ela de um telefone público para dizer: "Olha, você não é muito divertida quando está sóbria." E ela falou: "Mas a reabilitação me salvou." A PJ contou que em 2008 o Bill levou uma jovem até a mansão para ir em uma festa. Então ele teria dado a ela uma bebida que estava batizada. Ela rapidamente ficou tonta, mal conseguiu ficar em pé. E o Hefner disse para colocarem a garota numa cama. Em seguida ela foi atacada pelo Bill. Há uma irmandade de vítimas do Bill Cosby. Mulheres que foram vítimas de coisas horríveis que ele fez. Há um outro artigo no Daily Mail sobre a Paige Young e o relacionamento dela com Bill Cosby. A Paige estava sob o efeito de substâncias e ele queria ter relações íntimas com ela. E ela, ao que parece, o acompanhou em uma viagem com um cão de estimação. Ela era uma pessoa muito submissa. Quando a Melanie a conheceu, Paige estava limpa de substâncias, mas é provável que o Bill a tenha dopado. A jornalista disse que encontrou um homem que era amiga da Paige durante aquela época. E em uma das vezes em que eles passaram juntos, a Paige revelou que o Bill Cosby a tinha violado intimamente. E aí esse amigo perguntou se ele a tinha dopado. E ela insinuou que sim, dizendo que só depois ela percebeu também o que tinha acontecido com seu corpo. Até hoje ninguém sabe exatamente o porquê a Paige tirou a própria vida. Mas essa, a princípio, parece ser uma peça do quebra-cabeça. A Paige conheceu o Bill em 1972, quando ela trabalhava como coelhinha, mas levou um tempo até o ano de 79 em Chicago, quando ela teria uma experiência desagradável com ele. A Paige conviveu com o Bill por 6 anos. Ele era um amigo dela e nada mais do que isso.
era um amigo que se encontrava no circuito da Playboy. Mais ou menos 9 meses depois dela ter chegado a Chicago, ele estava dando uma entrevista no refeitório das Coelhinhas. E naquele mesmo dia, ele ligou e disse: Olha, você quer sair para jantar amanhã à noite? E ela disse: Ah, é claro. Então ele disse: Me encontre no Whitehall Hotel e nós vamos sair para jantar. Naquele momento, ela não pensou em nada, porque ela conhecia a pessoa. Então, na noite seguinte, ela chegou às 7 horas e ele estava na cobertura. E ele disse: Suba aqui e vamos tomar um drink antes de irmos jantar. E ela foi até a cobertura. Então ele perguntou para ela: Ah, o que você gostaria de beber? E ela respondeu: Ah, eu aceito um licor. Então ele deu um copo para ela. Ela bebeu 2 goles e então ela desmaiou.